E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Estão preparados para serem abençoados? Deus nos trouxe aqui para nos abençoar. Deus conhece as lutas de cada um que temos e por isso Ele resolveu nesta noite fortalecer a tua fé e dar a cada um dos nossos corações o conforto através da sua palavra. E eu não tenho dúvida de que Deus tem um plano especial para você superar a luta que você está enfrentando. Quero ter uma palavra de oração, primeiramente em favor da sua família, e depois para que você receba a palavra de Deus como a boa terra recebe a boa semente. Feche os teus olhos. Pai, muitíssimo obrigado por esta noite, por nos ter reunido nesta hora na tua casa, para consolar, confortar e encorajar os nossos corações diante dos desafios que a vida se nos apresenta. Pai, nós te pedimos primeiramente pelos nossos familiares, aqueles que não estão aqui, mas nós os estamos representando. Onde quer que eles estejam, queremos entregá-los em tuas mãos, para que o Senhor Todo-Poderoso os acolha e que possamos ouvir a tua palavra tranquilo de que nas tuas mãos estão aqueles a quem tanto amamos e por quem tanto intercedemos. Pai, no nome de Jesus, queremos que o teu Espírito Santo, enquanto este pregador estiver pregando, esteja operando em cada coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque só um planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Fala com o teu povo, por isso estamos aqui, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro do Evangelho de São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, o capítulo de número 5. Quem trouxe a Bíblia, diga eu. Quem não trouxe, diga trarei. Mas traga mesmo. Vai te pegar também. Mateus 5, aliás, Lucas 5, perdão. Lucas 5. Quem não trouxe a Bíblia vai ler comigo. Diz o texto: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, que estava junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos juntos da praia ao lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Ao que lhe respondeu Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Queiram sentar. Meus queridos irmãos, caros amigos, esta experiência que Jesus narrou, ela tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Jesus, no cumprimento da missão que o Pai lhe confiou, de anunciar o reino de Deus e pregar as boas novas, para que as pessoas pudessem, ao crer, receberem os benefícios da fé. E ele estava sem estrutura, não tinha uma logística que lhe permitisse pregar e fazer com que todos pudessem ouvi-lo, analisar e decidir. A multidão o apertava, como diz o texto. Eles estavam numa praia e de repente Jesus se viu bastante desestruturado sob o ponto de vista da lógica.
da logística. E ele de repente olha para a praia e vê que 2 barcos estavam parados ali, porque aqueles pescadores acabaram de chegar de uma madrugada de pesca, mas não haviam pego nenhum peixe. Jesus entra no barco de Pedro e faz do barco de Pedro exatamente o seu púlpito. E de cima do barco ele começa então a pregar, a orar, a abençoar e despedir o povo abençoado. Mas o pano de fundo dessa experiência é Pedro. Porque Pedro, um profissional da pesca, um homem experimentado, já de larga experiência e conhecedor não só de como armar uma armadilha para o peixe, mas conhecia também a região. Um pescador, ele sabe qual a isca que ele vai colocar para atrair o peixe, ele sabe que tipo de armadilha, aonde é que o peixe realmente pode estar, qual é o canal pelo qual o peixe nada. Pedro conhecia tudo aquilo ali, viveu pescando. Naquela noite, Pedro não pegou nada, nem ele, nem Tiago, nem João, e eles estavam com a sensação de fracasso, de derrota, impotência. Estavam lavando as redes, que é uma prática de todo pescador após a pesca, e de repente Jesus olha para Pedro, sai na direção do barco de Pedro, e diz o texto que entra no barco de Pedro. Provavelmente ele pediu consentimento. Pedro talvez até ficou calado, espantado. O fato é que Jesus entrou no barco e a partir dali cumpriu a missão que Deus lhe havia confiado. Mas Pedro, que é o personagem que nos representa nesta cena, ele poderia também, fazendo um arrazoado, ele poderia dizer: Senhor, como é que o Senhor se dirige para mim, dizendo que precisa de mim, que precisa do meu patrimônio, que é o meu barco, que precisa do meu talento para equilibrar o barco, para que de cima dele o Senhor pregue? Como é que o Senhor pode pedir o meu tempo, se eu não conseguir nem capturar um peixe, pescar um peixe para levar de comer para minha casa? Senhor, se há alguém necessitado aqui e agora, sou eu. Eu sou o mais carente de todos. Essa multidão que te aperta, ela talvez já tenha a fé suficiente para te ouvir e de te receber o que necessitam. Mas eu estou aqui surpreso com essa experiência negativa de uma empreitada fracassada. Mas ele fez diferente, Pedro. Pedro, mesmo olhando para a sua impotência, para a sua situação bastante desfavorável, ele calou como quem consente. Acho que Pedro pensou: olha, se Jesus precisa de mim, e eu numa situação de profunda necessidade, então a situação dele está pior que a minha. Porque para ele precisar de mim, o que é que eu tenho para oferecer para ele? Eu não dou conta nem de mim, não estou dando conta nem da minha família. O problema que está diante de mim é maior do que eu. Mesmo eu usando a minha experiência, mesmo eu usando o meu talento profissional, eu não consegui pescar. Eu não tenho o que oferecer na minha casa. Eu mesmo estou com a minha autoestima muito abalada. Eu estou me sentindo uma pessoa derrotada, fracassada, vencida. E vem o Senhor, numa hora que eu tanto dele preciso, ele vem e inverte a lógica e diz que ele precisa de mim. E Pedro, eu acho que até sem entender o que estava acontecendo, cede o seu barco, gasta as suas 4h30 ali, equilibrando aquela pequena embarcação, e Jesus cumpre a missão que o Pai lhe confiou. Em ato contínuo, Jesus volta-se para Pedro e diz: Pedro, creio que o diálogo foi mais ou menos assim: Pedro,
Muitíssimo obrigado, Pedro, porque se tu não tivesse me emprestado o teu barco, o teu tempo e o teu talento, eu não conseguiria abençoar aqueles que estavam tão carentes de uma palavra e de uma providência milagrosa da minha parte para com eles. Mas por tua disponibilidade, Pedro, tu que achavas que tu não davas conta nem de ti, tu fostes um instrumento extraordinário neste processo abençoador. E agora, Pedro, o meu pai que viu a situação de desvantagem que tu estavas, mas mesmo assim, tu atendeste o meu apelo e ficastes aqui. O meu pai, o Criador dos céus e da terra, determinou que aquele cardume de peixes que fugiu da tua rede ontem, que fugiu das tuas armadilhas, ele que se esquivou de ti e dos teus colegas ontem pela madrugada, eles receberam uma ordem do Criador. Deus determinou que eles procurassem até encontrar a tua rede e se rendessem até a tua rede. Pedro, facilita a vida do peixe, joga a tua rede, porque se tu não jogares a tua rede, eu que imagino, o peixe, além de nadar, ele vai ter que andar, ele vai ter que voar. O fato é que o peixe vai ter que encontrar a tua rede, porque Deus determinou que a bênção chegasse até a tua vida. Meus irmãos, nós tiramos aqui várias lições para o nosso dia a dia. Significa dizer que a última palavra não está nos nossos recursos, nem na nossa capacidade, quer profissional, quer intelectual, quer de determinação, de esforço. Lá no Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. A palavra de Deus nos diz que, mesmo quando tudo parece que está perdido, quando parece que a falência chegou, a doença venceu, o lar se dissolveu, parece que quando a demissão chegou até a nossa vida, e já não temos mais emprego, o casamento está abalado ao ponto de haver a separação, a desagregação da família, parece que quando o desânimo chega a cada um de nós, nos dizendo: olha, você perdeu, você foi vencido, as dificuldades te sufocaram ao ponto de você estar realmente tendo que se render a uma derrota. Nesta hora, por incrível e irônico que possa parecer, mesmo assim, Deus pode nos usar e reverter todo o quadro negativo da nossa vida para um quadro de bênção, para um quadro de vitória. A palavra que nós trazemos nesta oportunidade é para dizer para você que Deus nos assiste individualmente a todos. A onisciência de Deus faz com que Ele saiba não apenas o nosso nome, mas também a luta que estamos enfrentando. E Ele sabe que quando se esgotam os nossos esforços, Pedro fez de tudo para capturar o peixe, mas naquele dia o mar não estava para peixe, ou o lago. Mesmo quando a perícia humana, a capacidade, quando tudo ao nosso redor, os amigos, como no caso deles, os companheiros, não conseguiram, um não conseguiu ajudar o outro, eis que vem Deus e diz: olha, por mais surpreendente que possa te parecer, mesmo assim, eu posso te usar e como compensação, te abençoar. Muitas das vezes o nosso egoísmo faz com que a gente pense que nós só podemos ser abençoados. Deus não pode nos usar para abençoar outras pessoas. Na maioria das vezes nós nos achamos bem mais carentes do que qualquer outra pessoa, que o nosso problema é maior do que os outros, que todos deveriam dar atenção para nós, porque afinal de contas estamos enfrentando um problema
que embora muitos enfrentem, mas o nosso, como é nosso, é mais grave, é mais agudo. Afinal de contas, é um problema meu. E quem não se importa comigo é uma pessoa má. Mas a mesma pessoa que reclama de não ter o apoio, a atenção, ela também não está disposta a se incomodar com a dor alheia, com a luta dos outros. O que o Senhor está dizendo é que Ele é capaz de nos usar, mesmo quando nós reconhecemos que não somos suficientes para resolver nem os nossos problemas. Meu querido irmão, um homem sem fé, uma mulher sem fé, são pessoas sem rumo. Quem não tem fé, não tem rumo, não sabe o que fazer. Se já os que têm fé enfrentam dias de maré sem peixe, imagine uma pessoa que nem fé tem. Nós que temos fé, e às vezes ela é uma fé pequena, às vezes ela falha na hora da luta, nós podemos recorrer e dizer: Deus, aumente a minha fé, e Deus vai aumentar conforme a sua promessa. A palavra que eu trago para você nesta noite é que Deus está a par da tua luta. Ele está acompanhando, para e passo. Em nenhum momento te sentes desprezado. Não pense que Deus é indiferente à tua dor, à tua aflição. Não, Ele conhece. Ele é a testemunha do teu travesseiro, Ele é a testemunha da tua rede, Ele é a testemunha da tua madrugada. Deus te conhece. Ele te conhece não só por fora, como por dentro também. Mas Ele está querendo que você o conheça, que você diga: Senhor, olha, eu não dou conta nem de mim, mas se de alguma forma eu tenho alguma utilidade nas tuas mãos, eis-me aqui, conta comigo, conta com o meu patrimônio, conta com o meu tempo, conta com o meu talento. Quando nós nos disponibilizamos diante de Deus, mesmo que a gente ache que não serve para nada, mesmo quando a gente acha que não temos condições de ajudar ou ser úteis para ninguém, Deus é capaz de pegar-nos e fazer de cada um de nós um instrumento abençoador em suas mãos. A tendência do ser humano é se fazer de coitadinho, é se fazer de uma pessoa vítima, e se falhou, a culpa é de alguém, e começa a procurar culpados. Meu casamento não deu certo, é por causa do meu marido. O marido diz: meu casamento não deu certo, é por causa da minha esposa. A minha família não deu certo por causa dos meus filhos. Os filhos dizem: não deu certo por causa dos meus irmãos e por causa dos meus pais. O que não faltam são justificativas. E Deus nunca se agrada de qualquer justificativa que a Ele demos. Se alguém errou, não justifique seu erro, se arrependa do erro, e você terá uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Pedro, ele é uma inspiração para todos nós que já enfrentamos lutas e não conseguimos sozinhos vencer nem superar. Um pai de família muitas das vezes olha para casa e diz: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. A própria mãe olha e diz: eu não sei o que fazer. Um dia desse eu estava pregando numa penitenciária e eu via uma mãe se derretendo em lágrimas, desesperada, e ela dizia: olha, eu fritei muito bolinho e pastel para oferecer para o meu filho uma escola que eu não tive. Eu não sei ler, não sei escrever, e eu fiz de tudo para que o meu filho não fosse um homem à margem da lei. E agora eu não sei mais o que fazer. Eu vim aqui visitá-lo, estou com o coração apertado, choro porque não sei mais o que fazer. A única esperança que eu tenho é que Deus possa ouvir a minha oração e me abençoar. Meu querido, triste da pessoa que não tem Deus para desabafar. Triste da pessoa que não tem Deus para lhe ouvir. Na hora da grande angústia, a pessoa que não tem Deus, ela fala para quem? Ela fala para ela mesma. Ela fala e olha para ela, e é por isso que muitos se desesperam e chegam até o suicídio. Esta é uma oportunidade para a gente dizer: Deus, eu tenho reclamado muito de barriga cheia.
Eu tenho reclamado pelo que não tenho, sem te agradecer pelo que eu já tenho. Eu estou sempre atrás daquilo que eu ainda não conquistei e não estou nem desfrutando, nem te agradecendo pelo que tu já me deste, já conquistei. Chega uma hora, meu irmão, que a semente da próxima bênção é a gratidão. Quando você é grato pelo que Deus já fez por você, você está se habilitando para receber mais e de novo. Não se limite aos seus recursos, às suas condições. Saiba que Deus age sempre no limite após o nosso. Quando se esgotam os nossos esforços, a nossa fé faz com que Deus entre em ação para complementar aquilo que o nosso esforço não foi capaz de nos conceder. E quando Deus é ouvido por nós, quando nós aceitamos o convite de Deus para por Ele sermos usados, Ele vai determinar que a bênção chegue até a tua vida. A pessoa que atende ao apelo de Deus, de ser uma pessoa que se incomoda com a dor alheia, que está interessada na felicidade dos outros também, que dá a sua cota de participação, que diz: Senhor, olha, eu não vim aqui para viver isolado no meio da multidão, não, eu quero de alguma forma ser útil, eu tenho dificuldades, mas eu quero enfrentar as minhas dificuldades, superar as minhas lutas com a tua ajuda, exatamente para que o Senhor possa abrir portas que eu não posso abrir. Quando Deus decide abençoar uma pessoa, o peixe, além de nadar, ele vai andar, e se for necessário, ele vai voar, mas ele vai encontrar a tua rede. Porque operando Deus, ninguém impedirá. Quando Deus decidir te abençoar, nada vai impedi-lo. Mas eu e você precisamos dar motivos para Deus nos abençoar. Dê motivos para Deus. Diga a Deus: olha, eu quero ser útil para o meu vizinho. Eu vou contar uma história. Eu era pastor lá no bairro do acampamento, há 35 anos atrás. E eu lancei uma campanha de evangelização. E eu disse: olha, quem trouxer um convidado, eu vou dar uma Bíblia. E você decide se você fica com a Bíblia ou se você dá para a pessoa que você convidou. E quando eu acabei de falar, veio uma irmã comigo, a Dona Maria, uma senhora já de idade, e ela muito triste, disse: pastor, o senhor arrasou a minha vida hoje. Eu digo: por que, minha santa? O senhor falou que era para a gente pregar o Evangelho, ganhar uma alma para Jesus, e eu não sei fazer nada disso. Eu sou analfabeta, eu não sei ler, eu não sei escrever. O pouco que eu sei da Bíblia foi o que eu ouvi de vocês. E só isso. E como é que eu vou pregar o Evangelho? Como é que eu vou falar das coisas de Deus, da Bíblia, se o que eu sei mal dá para mim? E eu disse para ela: então, minha querida, peça para Deus uma inspiração, peça para Deus lhe dar uma ideia, e Ele não vai lhe faltar. E aquela mulher foi embora. Passados uns meses, a Dona Maria me contou a seguinte história. Ela, agoniada para ver se pregava o Evangelho para alguém, se levava aquela mensagem, porque ela tinha um problema, ela não dormia. Depois que ela ouviu o Evangelho, ela passou a dormir até demais. Dormia, que acordava quase meio-dia. Isso trouxe até um problema com os filhos. Ela passou a ser preguiçosa. Ela passava a noite inteira que nem visagem. E depois que aceitou Jesus, dormia. Parece que tinha tomado muito açaí, sempre antes de dormir. E ela me contou a seguinte história, Dona Maria. Pastor, ao lado da minha casa se mudou uma família. E eu, quando vi os móveis começarem a ser descarregados, a mobília toda, eu fiquei olhando, e de repente me veio aquilo que o senhor falou, veio uma inspiração de Deus, uma ideia. E eu chamei os meus 2 filhos e disse: olha, eu tive uma ideia aqui. Foi lá na taberna, comprou 3 pães. Vocês sabem o que é 100 de manteiga?
100 de manteiga é um pouquinho de manteiga. Mas você passa assim na faca, depois de abrir o pão, aí você passa 100 de manteiga. Você passa a manteiga e depois tira. Aí na outra banda você passa de novo e tira, fica o cheiro. Não é 100 de manteiga. Alguns dizem até que é 100 manteiga, mas tem o cheiro. E ela passou 100 de manteiga nos 3 pedaços de pão, cortou, como isso fazem muitos anos. Naquela época, ela comprou 2 quisuco naqueles pacotinhos, meia barra de gelo e meio quilo de açúcar. Fez um refresco, pegou aqueles potes de caro que vem com manteiga, pegou um de cada tamanho que ela tinha, não tinha nenhuma bandeja, pegou uma tábua, colocou aqueles pães ali divididos em 6 partes, o suco gelado que nem calmante, e chegou lá e disse: vizinha, não me leve a mal e nem se aborreça comigo. Eu sou Dona Maria, moro aqui do lado, quero lhe dar as boas-vindas. Eu quero que a senhora me perdoe, porque eu sou uma pessoa muito simples, mas eu vi que a senhora estava muito atarefada com a mudança, e eu tomei a iniciativa de fazer uma merenda para a senhora. Já vai dar quase 11 horas da manhã, e eu trouxe aqui um pão com manteiga e um refresco aí, e a mulher ficou olhando para ela: Dona Maria, não precisava. Não, aceite, é de coração. E aí aquela mulher comeu, os filhos comeram, todo mundo comeu, bebeu. Moral da história: com 3 meses, toda aquela família tinha aceito Jesus no seu coração. Exatamente porque aquela mulher não se rendeu às suas limitações. Ela não sabia falar, ela não sabia ler nem escrever, mas ela já sabia o que Jesus faria no lugar dela. E ao invés dela falar, pregar, ela viveu Jesus para aquela família. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão envolvidos, tão bêbados com o nosso problema, que a gente não visualiza a possibilidade de Deus nos usar para abençoar alguém. E se você tem pressa de ser abençoado, o mais rapidamente se disponibilize nas mãos de Deus, porque quanto mais Deus te usar, mais Ele vai te abençoar. Pedro jamais imaginava que justamente na manhã do dia seguinte, quando todos os fatores conspiravam para ele não jogar a rede, porque olha, na madrugada ele sabia por onde o peixe passava, na madrugada ele sempre capturava os peixes, mas Jesus, quando disse para ele: lança a tua rede, era por volta de meio-dia, e era na beira. Ele disse: Senhor, eu tenho todos os motivos profissionais para não jogar a minha rede, mas depois de tudo que eu ouvi o Senhor falar, depois de todos os que eu ouvi o Senhor abençoar, eu não tenho como negar obediência ao Senhor. Eu vou lançar a rede. E ele nunca na vida dele imaginou que ia pegar tanto peixe, que ele teve que chamar Tiago e João no outro barco para virem, porque a quantidade de peixe quase estava fazendo naufragar. Meu querido irmão, esta é a palavra que eu trago para o teu coração. Não te voltas maciçamente só para o teu problema. Deixa Deus te usar. Eu tenho uma tática comigo. Todas as vezes que eu estou enfrentando um grande desafio pessoal, eu procuro sempre que o telefone toca, ou que alguém, porventura, venha precisar de alguma coisa que esteja ao meu alcance. Eu logo digo: Deus, eu vou cuidar deste assunto aqui, enquanto o Senhor cuida do meu assunto. Cuide do meu, que eu não estou dando conta, que eu vou cuidar desse aqui, que desse aqui eu dou conta. E olha, Deus é fiel. As maiores bênçãos da minha vida, eu consegui exatamente quando eu não estava voltado para resolver o meu problema. Eu quero lhe dar esse testemunho e lhe dar essa sugestão. Não dispense a oportunidade de ser útil para alguém. Não dispense. Talvez exatamente na hora que você está sendo útil para alguém, é a hora que Deus está operando em teu favor para te abençoar.
É nessa hora que ele está dizendo para o peixe: vai lá naquela rede, facilite a vida do peixe, abra a rede, sirva alguém, diga, chegando na sua casa agora. Às vezes, sabe, eu já percebi, às vezes a pessoa sai da igreja cheia da graça, da comunhão, mas chega em casa com aqueles que não vieram e pego pesado neles, né? E chego lá e diz: não foi para a igreja, né? Está com capeta no couro, quer nada com Deus, a mão do Senhor vai pesar. Daí o esposo, né? A esposa chegou falando isso para ele. Ele disse para ela assim, ele vendo televisão, ele olhou para ela e disse: escuta, tu estavas aonde mesmo, hein? Ela disse: eu estava na igreja. Ele disse: engraçado, se tu estava na igreja, por que tu veio com o diabo no couro? Então, meu irmão, ofereça em vez de cobrar. Chegue na sua casa e diga para a pessoa que está lá e que não veio: olha, o culto foi maravilhoso. Melhor seria se você tivesse ido. A prova disso é que Jesus mandou um beijo, um abraço para ti. Aí você dá um beijo, um abraço nele. Aí você não vai tornar nem o evangélico, nem a igreja, nem o evangelho, nem Jesus antipático. Às vezes, quando a pessoa pega no pé dos outros, o evangelho fica logo antipático. Não tem culpa de nada, mas paga o pato. Então deixa Deus te usar. Permite que Deus te use. E Ele, quando Ele determinar a tua bênção, não há quem possa impedir Ele te abençoar. De repente, teus negócios estão parados, as tuas vendas, as tuas compras. Mas quando Deus te ver agindo como Pedro, Ele vai dizer: olha, não vais vender só uma casa, vais vender um conjunto habitacional. Deus não tem limite para nos abençoar. Nós é que temos limite para receber. Amém? Quantos aqui, se tiver uma situação difícil, mesmo você percebendo que a situação está desfavorável, mas se Deus quiser te usar para abençoar alguém, você pode dizer: eis-me aqui, levante sua mão, fique em pé no teu lugar. Eu vou orar por ti, presta atenção, eu vou orar por ti, e o sinal da providência de Deus é quando Ele te surpreender, aparecendo alguém que te pede, às vezes até o que tu precisas. Já aconteceu comigo isso. Deus está com uma enfermidade e chegou uma irmã pedindo para mim orar por ela. Daí eu olhei para cima e disse: mas como é assim, Deus? Eu aqui lascado, e minha irmã pediu para me orar por ela. Eu vou orar por ela, agora quero esse galho. A bênção que vai ser ministrada para ela, que chegue em mim também. É assim, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que o pregador, o líder, eles estão pregando aquilo que é para os outros. Muitas das vezes a gente prega para nós mesmos. Nós estamos falando e é a luta que estamos enfrentando. Todos somos iguais diante de Deus. Todos. Se você pensa que a sua luta é grande, imagine a minha luta. Não é fácil, não. Não é fácil, mas é compensador. Amém? Estamos há 42 anos pregando o evangelho, e todo dia é dia de aprendizado. Todo dia. Eu quero que quando você orar, hoje nós tivemos uma reunião que meu coração ficou muito fechado, e eu preciso compartilhar com vocês. O sistema penal, ele está todo em greve, os detentos. Lamentavelmente, por questões jurídicas, eles se rebelaram, mesmo que nas casas de triagem, eles não estão comendo, eles não querem mais receber visita, eles querem que o Poder Judiciário acelere o processo de cada um. Condene o que tem que ser condenado, mas eles querem cumprir pena e não ficar preso sem uma definição da justiça. Por conta disso, em cada cela, existem muitas pessoas marcadas para morrer. E eles chamam para essas pessoas de brinde. Cada cela, de 20, 25 pessoas, tem 3, 4 que estão marcados para morrer. Há cerca de 10 dias atrás,
por intervenção de 2 pastores, colegas nossos, nós conseguimos lá em Coraci aquietar uma enorme rebelião. E 4 pessoas detentas estavam já a meia hora de morrer. E graças a Deus, pela interferência de 2 pastores, eles não executaram aqueles 4. Você vai orar pela sua luta, e é normal que você lute, mas quando você for orar, ore também por aqueles que estão detidos. A situação está muito difícil. A qualquer momento aqui no Pará pode desencadear uma rebelião sem precedentes. E nós não podemos ficar sabendo, ouvindo e indiferentes. Pelo contrário, nós estamos fazendo tudo o que é possível, arregimentando toda a pastoral carcerária, para que a gente possa evitar que isso aconteça nessas casas penais. E por isso nós estamos querendo que a Defensoria Pública, o Poder Judiciário atuem para evitar essa mortandade. Amém? É apenas um motivo a mais para você orar. Feche os teus olhos agora. Eu quero que você se sinta como Pedro. Talvez tenha um problema que você não consiga a solução. Você diz: Senhor, eu estou me sentindo assim meio que cabisbaixo com este desafio. Meus negócios não estão bem, minha família está desorganizada, minha saúde, Pai, está abalada. Pai, eu estou precisando de fé. Eu estou precisando que o Senhor mande um cardume de peixe para a minha vida. E como eu já vi a experiência de Pedro, agora, a exemplo dele, eu quero te dizer, Pai, mesmo enfrentando estas lutas, se tu quiseres me usar, se de alguma forma tu achares que eu posso ser útil para alguém, eu estou disposto, como instrumento nas tuas mãos, abrindo mão do meu egoísmo, abrindo mão da minha individualidade, de só querer saber aquilo que me interessa, me convém. Eu quero dizer, Senhor, apesar da minha luta, conte comigo, apesar das minhas grandes aflições, usa-me, Pai. Fale com Deus, meu irmão, fale com Deus. Você vai ser surpreendido com o que Deus vai fazer através de você. Talvez uma palavra que você dê mude o rumo de uma vida. Talvez um sorriso, um gesto, uma atitude, uma visita que você faça, uma atenção que você der, apenas por emprestar o ouvido a alguém que quer desabafar. Às vezes, uma palavra, um texto bíblico. Diz: Senhor, eu não sei como eu posso ser útil. O que eu quero é ser instrumento nas tuas mãos. Eu tenho tanta necessidade que eu preciso encarar essa realidade. Usa-me, Pai. E em consequência eu sei que eu serei abundantemente abençoado. Eu sei que na minha vida acontecerá também uma pesca maravilhosa. Pai, estão aqui pais, mães, filhos. Os problemas variam com quantos são as pessoas que aqui estão. E o Senhor nos conhece a cada um, e na nossa individualidade. Muitas das vezes a nossa mente trabalha contra nós, e a nossa mente produz dúvida, a nossa mente é pessimista, mas nós queremos colocar a mente de Cristo para funcionar. Nós queremos afirmar a nossa fé, e não duvidar da tua providência, nem da tua provisão. Queremos afirmar que em ti somos vencedores, mesmo no meio de uma aparente derrota, de um aparente fracasso. Na verdade, o recuo não é derrota, o recuo é impulso para pularmos mais alto e chegarmos mais longe. Abençoa, Pai, este jovem e esta jovem. É tudo que queremos, ó Pai, nos colocar diante de Ti, para que Tu faças a Tua obra, em nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. Diga comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Se o Senhor encontrar em mim alguma utilidade, alguma serventia, usa-me, Senhor. Eu te autorizo. Usa-me na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha parentela, aonde quer, Pai, que eu esteja. Quero ser um instrumento Teu. Quero ser sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus é contigo, meu irmão.